O que a gente tem que pensar? Qual é a importância do fígado na nossa vida? Quando a gente fala sobre fígado, a gente tem que pensar nele como uma usina, uma fábrica. O fígado ele vai armazenar, ele vai eliminar tudo em excesso, tudo que está ali, que a gente consome, é remédio, tudo quem vai fazer esse processo todo ali de armazenar, estocar, eliminar, é esse fígado. Então pensa, se você tem uma fábrica e ela não está funcionando adequadamente, você não vai conseguir entregar o seu produto final, certo? Então o fígado, quando ele não consegue eliminar as toxinas como a gente precisa, isso vai dar um problema para a nossa saúde sem sombra de dúvidas. Então é ele que vai fazer esse processo de detoxificação, é fígado e intestino, mas muito mais fígado do que responsável aí por 70% aproximadamente do nosso processo de detox e o intestino por 30%. Então eles vão atuar juntos, mas o fígado tem um grau de importância maior e é por isso que a gente tem que dar essa atenção para ele. O que a gente precisa entender? Quando a gente ganha peso, quando a gente tem sobrepeso ou obesidade, isso faz com que a gente acumule mais toxina. Então, normalmente, o paciente que está com sobrepeso ou obesidade, ele é um paciente mais inflamado. Ele é um paciente que acumula mais toxina. E com isso, esse fígado acaba ficando sobrecarregado, certo? Porque ele tem muita toxina para conseguir eliminar. Então, é muito comum que pacientes que têm o objetivo de emagrecer sejam pacientes mais inflamados e pacientes que têm um fígado sobrecarregado. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Eu já dei para vocês meu próprio exemplo, eu vou falar depois mais aqui sobre isso, mas eu sou uma pessoa ativa, que me alimento bem e o meu órgão-choque é sempre o meu fígado. No meu último exame, as minhas enzimas hepáticas estavam alteradas, mesmo eu não tendo gordura no fígado, tendo uma boa alimentação. Então a gente tem que entender que não necessariamente, não é se você está aqui hoje, mas você está dentro do teu peso adequado, tem uma rotina saudável, mas você tem sintomas de um fígado sobrecarregado, ou os teus exames mostram que esse fígado está sobrecarregado, a gente precisa ajudar esse fígado a funcionar. Mas, se o teu objetivo é emagrecimento, é bem provável que você tenha mais toxina, mais inflamação e esse fígado esteja sobrecarregado. O que a gente precisa pensar também? Quando a gente fala sobre gordura, pensa comigo na gordura localizada. Sabe aqueles locais que a gente acumula mais gordura? Seja ali no quadril, né, mulherada? Seja ali na barriga. Locais onde a gente acumula mais gordura localizada são lugares que tem mais toxina, são lugares mais inflamados. A gordura, a toxina, ela gosta muito de um meio lipofílico, ou seja, a toxina corre para onde tem gordura localizada. É por isso que aquele lugar que a gente tem gordura localizada costuma ter mais celulite, são lugares que a gente tem mais retenção, não é verdade? Pensa no lugar que você tem mais gordura localizada no teu corpo. Não é um lugar que dói mais, que tem mais celulite, que tem mais retenção? É justamente por isso, porque a toxina, ela tem essa afinidade pelo meio lipofílico, ou seja, pelo meio de gordura. Então essas toxinas, elas sempre correm para se esconder naquele lugar que para elas é ótimo, que é o lugar que a gente tem mais gordura. Então quanto mais gordura você tem no corpo, mais essas toxinas vão ficando ali, fazendo de tudo para você não conseguir eliminá-las. E o processo de detoxificação hepática é justamente isso. O fígado vai pegar essas toxinas, que são lipossolúveis, ele vai converter elas em moléculas, hidrossolúveis para conseguir fazer essa eliminação. Então, esse processo de detox não é tão simples. Esse processo de detox ele ocorre em 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. E o que é importante nutricionalmente pensar sobre essas fases? Todas elas dependem de nutrientes. Então, muitas vezes, a gente acha que é só tomar um suco verde, A gente acha que é só fazer uma dietinha da sopa, que é só fazer uma dieta radical. E isso já está ótimo, isso já está suficiente para o fígado. Mas não, esse processo de ajudar esse fígado é muito mais complexo, envolve muitos nutrientes. Por isso que a nutrição se faz tão importante nesse processo de detox, para que a gente consiga dar para o fígado os nutrientes que ele precisa para conseguir favorecer essa detoxificação. O que eu quero que vocês entendam? Sintomas
que eu citei, né, fazendo o convite para a live de hoje, sintomas de sobrecarga hepática. São vários e muitas vezes a gente não imagina que esses sintomas são sintomas de sobrecarga. Se você é aquela pessoa que acorda com frequência de manhã com dor de cabeça, se você é aquela pessoa que acorda frequentemente de manhã enjoada, aquela mulher que acorda de manhã e diz, não consigo pensar em comer, eu tô assim há anos, eu tô assim a vida inteira, só de beber uma água já me embrulha o estômago. Talvez isso não seja normal, talvez seja uma sobrecarga hepática. Um relato muito comum, a pessoa que acorda de madrugada, 2, 3 horas da manhã, e diz assim, é porque eu bebo muita água. Não, talvez não seja água, talvez seja justamente o teu fígado. Você não está acordando para fazer xixi, o teu fígado está te acordando, e aí você acordou, acaba, vou fazer xixi. Mas se você é aquela pessoa que quase nem bebe água antes de dormir e tá passando por isso, pode ter certeza que isso é sinal de um fígado que está sobrecarregado. Quero que vocês aproveitem para me contar desses sintomas que eu tô citando, quais são os que vocês se encaixam. Acorda de manhã enjoada? Acorda de manhã com dor de cabeça? Aquela sensação de que teve uma ressaca, você nem bebeu, mas tá com uma sensação de ressaca? Isso pode ser sobrecarga hepática. Você é aquela pessoa que tem gosto metálico na boca e não entende por quê? Sobrecarga hepática. Você é aquela pessoa que tem uma sede excessiva, que isso começou há um tempo e você não entende por que, uma necessidade de beber água, e você não era assim antigamente? Pode ser sintoma de uma sobrecarga hepática. Você tem essa burra da língua amarela, sintoma de sobrecarga hepática. Então, olha, zumbido no ouvido também pode ser sintoma de sobrecarga hepática. Suor com muito odor, mau hálito, ter muito odor, é sintoma de sobrecarga hepática. Então, olha quantos sintomas te mostram que tem uma sobrecarga aí. Vocês se identificam, gente? Me conta, assim, se vocês têm algum desses sintomas, tem mais de um, tem de vez em quando. Porque o que é muito comum também? Eu até falei isso aqui, né? Quando eu viajei nas férias esse ano, eu comecei outra coisa comum, a orelha que inflama, sabe aquelas alergias que o brinco do nada começa a te inflamar muito? No meio da viagem eu comecei. Era brinco inflamando, era dor de cabeça de manhã acordando. Então, isso era o quê? Eu tava completamente fora da minha rotina alimentar. Eu tava ali, né, dormindo completamente em outro fuso horário. Então, dormindo pouco. Eu tava com certeza mais inflamada. E aí, quando a gente fala de inflamação, eu quero que vocês entendam que inflamar é normal. A gente inflama todo dia, o tempo todo. Toda hora. Então a poluição inflama, o estresse inflama, o copo de plástico inflama. Quando a gente fala sobre, tem aula de detox, gente, é um Deus nos acuda. Porque você sai dali falando, meu Deus, não tem mais vida, a panela que eu uso tá errada, o copo que eu uso tá tudo errado, né? A garrafa, tá tudo errado. Então, só que quando eu penso que tudo inflama, o que eu tenho que fazer para equilibrar isso? Eu preciso desinflamar. Então, se eu estou muito inflamada, eu preciso ajudar o meu corpo a desinflamar. E como que a gente ajuda esse corpo a desinflamar? Tendo estratégias anti-inflamatórias, tendo nutrientes ali anti-inflamatórios, antioxidantes, tendo uma rotina alimentar saudável, né? Consumindo, tendo uma alimentação melhor, se exercitando, dormindo bem, cuidando do intestino. Então, tudo isso são estratégias de desinflamação. Então eu preciso entender que eu inflamo diariamente, eu tenho toxinas no meu corpo diariamente, mas a forma de conseguir eliminar isso, porque é um processo normal, a detox, né? O fígado faz isso de forma natural, é a função dele, é justamente desinflamando. Só que o que acontece é que a gente está se inflamando e não está desinflamando. Então, se você tem esses sintomas, isso é um alerta de que seu corpo está pedindo que você ajude, teu fígado está pedindo socorro. Meu Deus, me ajuda. Então, todo sintoma, quando ele se manifesta, ele fica ali, é o teu corpo te mostrando que tem alguma coisa errada. Por isso que eu sempre falo e sempre vou bater nessa tecla. É muito comum ter vários sintomas, mas não é normal. Vocês não podem se acostumar a viver com a dor de cabeça. Acorda de manhã, gente, olha que falta de qualidade de vida. Você acordar de manhã já morrendo de dor de cabeça. Você acordar de manhã
já ali com mal-estar. Você não dormir bem porque você acorda várias vezes à noite para fazer xixi, né, de madrugada. Então, isso tudo tá afetando o teu emagrecimento, porque se você dorme mal, interfere no teu emagrecimento, né? Se você tá ali com mal-estar, não come, o que acontece? A pessoa que acorda ali, não consigo comer nada de manhã. Quando dá 10, 11 horas, ela tá comendo alguma besteira, porque aí sim, depois de horas, veio a fome. Então, isso tudo vai influenciando e dificultando o teu processo de emagrecimento.